gente que tava gravando no WhatsApp. Poxa vida, e eu esqueci que os vídeos lá são curtinhos, né? Aí eu comecei a gravar, gravei um vídeo, 2 vídeos, eu falei assim, não, vai ficar muito grande. Aí eu vim pra cá, pra câmera do meu celular. Boa tarde, a paz do Senhor aos meus amigos e irmãos que estão presentes aqui nesse grupo, ou onde quer que essa palavra vai chegar. Agora vai dar certo, tô aqui uma cota, ó, pra gravar esse vídeo. Gente, eu quero ser muito rápida e sucinta, espero conseguir ser. Ontem eu fui ministrar numa campanha, no início de campanha, numa igreja, eu fui convidada, e essa campanha é em prol de cura. E o texto usado para essa campanha está lá no segundo exemplar do livro de Reis, no capítulo 5 e no verso 14. Mas eu não gostaria de falar exatamente a respeito da cura deste homem. Eu acho que todos vocês conhecem Naamã. A Bíblia vai falar que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Chefe do exército do rei da Síria. Era um homem de guerra. Ele era chefe desse exército. E quero abrir aspas aqui e dizer que esse exército era um exército muito violento. Os cabras eram mal mesmo. Afinal de contas, né? Eles eram inimigos de Deus. Então, para eles tinham que realmente ser um exército muito pesado, porque eles sabiam com quem estava lidando. Porque Deus sempre luta pelo povo dele. Só que a Bíblia vai dizer algo muito interessante aqui. Não quero falar a respeito da cura de Naamã em si, tá bom? Deus cura. Deus salva, Deus liberta, sim. Mas não quero falar exatamente sobre isso. E a Bíblia vai falar que, olha aqui no primeiro versículo, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Esse primeiro senhor aqui é um senhor com S minúsculo. Então não se trata do Senhor Deus, tá? O senhor que está aqui falando, nesse primeiro senhor, é o senhor que é o rei da Síria, que na época era o Ben-Hadad. Bom, nessa época que era o Ben-Hadad. Então tá falando, era um grande homem diante do seu senhor. Quem era o seu senhor? O rei Ben-Hadad. Era um homem de muito respeito, porque por ele, o Senhor, agora tem um outro Senhor, com letra maiúscula, bom? Esse sim se refere ao Senhor nosso Deus, tá bom? Primeiro Senhor, letra minúscula, estava se referindo ao rei Ben-Hadad. O segundo Senhor é o nosso Senhor. E o que é muito interessante é a gente ler que Deus havia dado o livramento aos sírios. Deus. Você está entendendo isso aqui? Gente, eu quero ressaltar o seguinte. Naamã era chefe do exército da Síria. A Síria era inimigo do povo de Deus. Só que aí Deus vai lá e dá livramento para os sírios por mão de Naamã. Que coisa, né? Ou seja, se os sírios ganhou, quem perdeu? O povo de Deus. Foi uma punição, tá? Uma penitência. O Senhor estava usando ali os sírios para punir os filhos de Deus, porque os filhos de Deus não estavam mais nem aí para Deus. Tava todo mundo apostasiando, negando a fé, adorando outros deuses, ninguém queria mais saber do Senhor. Aí o Senhor faz o quê? Usa o próprio inimigo para combater e ganhar. E a Bíblia vai falar que quando os sírios, a tropa síria, volta dessa guerra vencida, com um troféu nas mãos, olha, vencemos o povo de Israel,
a Bíblia vai falar que eles traz com ele uma menina. Olha aqui. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E é aqui que eu vou parar com vocês. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então já entendemos que Naamã era chefe do exército da Síria. Síria era um povo inimigo do povo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus deu vitória aos inimigos dele. E contudo ainda levou uma menina judia. No mínimo, ela foi sequestrada. Ela foi sequestrada. E ali ela foi morar na casa de Naamã. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Naamã era um homem leproso. E a Bíblia enfatiza isso. E essa história é contada exatamente por conta da cura de Naamã. Mas o que eu quero frisar com vocês nessa tarde é que como pode um homem, um exército inimigo de Deus, ter vencido o povo de Deus? E ainda, Deus permite uma mocinha, uma menininha, ser sequestrada, ser tirada do colo da mãe, do pai, ser tirada da sua nação, da sua casa, e ir trabalhar como escravo na casa de alguém inimigo do povo de Deus. Sabe a boa obra que o Senhor inicia na minha e na tua vida? A graça, ela não desiste de ninguém. É isso que eu vejo aqui. Naamã poderia ser um homem que estava ali como inimigo do povo de Deus. Mas a graça do Senhor alcança aquele homem. Glória a Deus, aleluia. Assim como me alcançou e te alcançou. Quem nunca foi inimigo de Deus aqui? Eu nunca fui, eu sempre gostei de crente. Bom, se você não tem amizade com Deus, você tem inimizade. Então, quando você não tinha amizade, você tinha inimizade. Então, logo, éramos inimigos de Deus. E eu acho tão interessante que o Senhor começa a trabalhar ali, ó, dando vitória aos sírios. O povo de Deus perdeu. O povo de Deus perdeu. Mas perdeu para que a graça alcançasse alguém. E a Bíblia vai dizer que essa menina fala, quem dera. Aqui está escrito, oxalá que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, sendo escrava, sendo sequestrada, ainda tem a capacidade de chegar e dizer, quem dera, ou tomara que você encontre Eliseu, o profeta de Deus, porque ele o curaria da sua lepra. Igreja, a graça do Senhor, ela não desiste de ninguém. E a Bíblia vai dizer, que vocês conhecem a história, que Eliseu fica sabendo a respeito da lepra deste homem. Então ele fala para o rei de Israel, que na época era o Jorão, ele fala da seguinte forma, olha, você ficou desesperado aí porque mandaram cartas para você curar o chefe do exército da Síria. Você ficou desesperado, rasgou seus vestidos, porque a Bíblia fala aqui, nesse próprio capítulo 5. Mas você não precisava ficar desesperado. Manda Naamã vir até mim. Ele fala uma frase maravilhosa, que se encontra aqui no capítulo 5 e no versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu que o rei de Israel rasgou os seus vestidos, mandou dizer ao rei assim, por que rasgaste os teus vestidos? Será que você não tem mais fé? Foi mais ou menos o que o profeta Eliseu quis dizer. Ele não tinha mais fé. Afinal de contas, estava apostasiando, estava adorando outros deuses, ao invés de adorar o seu único e verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel. Aí Eliseu fala assim, deixe vir a mim, e saberá que é a profeta em Israel.
Quem se disponibiliza aí? Quem pode declarar: há profeta na minha casa, há profeta no meu bairro, na minha cidade, aleluia. E por mão de Eliseu, então, Naamã vai até ele. Eliseu não atende e pede para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E assim acontece a cura. O Senhor, ele não se importa quem é, o que faz, ele quer alcançar com a sua graça. E ali aquele homem, por nome de Naamã, ele foi restaurado, a sua pele como a pele de uma criança, como a pele de um bebê. Porque havia profeta em Israel. A nação de Israel estava corrompida. O rei mais corrompido ainda. Mas havia um profeta de Israel. Porque enquanto houver um disponível para a obra, o Senhor a realiza. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Ficou um vídeo relativamente grande, mas foi necessário. Eu senti muito no meu coração de poder transmitir para vocês a palavra deste dia, tá bom? Deus continue abençoando a todos. Peguem a palavra, abusem da palavra, leia a palavra. Olha, pesquisem na palavra, que o Senhor todos os dias tem algo para mim e para a sua vida por intermédio da palavra. Afinal de contas, a palavra é Cristo. Deus abençoe, fiquem todos na paz. Até a próxima, tchauzinho.